seguindo a dinastia. E aqui, a gente vai ver que independente da circunstância, Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa pelo menos de um homem, de uma mulher, para mudar a história de uma nação. Veja que quando o rei Ezequias, filho de Acais, assume, ele procura em primeiro lugar o profeta Isaías. E o profeta Isaías, como provocador de uma renovação, de um avivamento, se alia a ele. E ele vai promover uma reunião para saber se ainda existia alguém que estava disposto a provocar um avivamento quando parecia não haver mais esperança. E a Bíblia diz que ele encontra. Alguém diz, ainda tem alguns que mesmo não podendo adorar no templo, que a porta está fechada, que mesmo não podendo adorar a Deus em público e nem o adorar, mas eles ainda queimam incensos a Deus, ainda tem adorador, mesmo no meio da crise, Deus ainda preserva uma geração que não se rende. Então ele faz uma reunião com estes queimadores de incenso, com estes que, escondidos, anônimos, mas não se dobraram. Sempre Deus preserva uma geração que não se corrompe. E ele faz uma proposta. Se eles estavam dispostos a recomeçar, se eles estariam dispostos a viver aquele avivamento que houve antes, que eles estavam dispostos a viver de novo a presença de Deus. E quando esses queimadores de incenso concordam em uma renovação, veja que ele vai subir as montanhas aonde tinha os altares aos deuses da Síria. Eles saíam quebrando, jogando por terra, como gritando, agora só se adora ao verdadeiro Deus. Ele manda reformar, ele manda abrir de novo, limpar, tirar a imundícia. Ele manda reformar a casa de Deus, a igreja, dizendo que ainda ia ter culto, o culto da restauração, o culto do avivamento, o culto que a glória de Deus ia voltar. E a Bíblia diz que ele andava fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Limparam a casa, tiraram a imundícia, e ele marca o culto do avivamento. A Bíblia diz que naquele culto preparou tudo como de costume, louvores originais que foram compostos por Davi, sacerdotes aparamentados, os músicos adorando e o povo dando glória. A Bíblia diz que naquele culto Deus voltou e a glória foi tão grande que quem estava dentro não conseguia ficar de pé. Quem estava fora colocava a cara no chão, independente do cargo, da posição, se arrebentava no chão e adorava a Deus no meio dos louvores. Olha para quem está ao teu lado, diga, independe da circunstância, não se dobre, continue queimando incenso, continue adorando, mesmo que só tenha você e outro, mas Deus não precisa de multidão, aonde tem 2 ou 3, pode começar um avivamento. Ele provoca um dos maiores avivamentos da reforma. Ele enfrenta o rei da Síria. Ele traz Deus de volta para Judá, para Jerusalém.
Ele faz. Quando ele prepara tudo, vou sintetizar. Você chega no capítulo 38. A Bíblia diz que ele adoece. E a enfermidade dele era difícil de se curar. Os médicos fizeram de tudo para o sarar, mas não conseguiram. Então Deus manda Isaías dizer a ele que ele ia morrer. Foi Deus que falou, ele vai morrer. Diga a ele que ele não vai viver. Diga a ele que punha as coisas no lugares. Diga a ele que eu vou recolhê-lo. E ele não vai ser curado. Oh, que profecia difícil. Isaías vai no palácio e entrega o recado a ele. Veja que aqui há algumas agravantes. Primeiro, Deus disse que ia o tirar, ia o recolher, ele ia morrer. E qual era a primeira agravante? Ele não tinha filhos para sucedê-lo. Em segundo lugar, quando o Isaías entrega o recado, a profecia, ele conhecia quem era Isaías, ele sabia, ele acreditou. Se Isaías falou, é verdade. Então discutir com meu amigo Isaías não vai resolver. Só tem um jeito, falar com o Deus que eu conheço. Como vai continuar a dinastia davídica se ele até aqui não tinha filhos? Então ele vai orar a Deus. E veja que na oração dele, dá-se a entender que ele entendeu e ele tomou para si que se Isaías falou, eu já vou me considerar morto. Aí ele vai falar com Deus. Eu vou parafrasear. Ele diz, Senhor, eu vou parafrasear para dar sentido. Tudo bem, pode me levar. Mas a coisa mais triste para um rei era partir sem deixar sucessão. A dinastia davídica ia parar ali. Aí ele vai usar o crédito que tinha contra todas as possibilidades humanas. Tudo bem, se o Senhor disse que vai me levar, fazer o quê? Já vou me considerar morto. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Veja que ele já fala como já morto. Ele diz, lembra-te, o crente que eu fui. Lembra que eu andei na tua presença? Lembra que eu fiz o que era reto diante de ti? Ele estava dizendo, por qual motivo tu vai me matar? Porque eu sou um crente que fiz o que ninguém quis fazer.